E aí, pessoal, a gente está aqui com o Jonatas, ele é professor de Química da nossa escola, e a gente veio aqui fazer algumas perguntinhas sobre a matemática integrada na Química, e a gente vai dar algum espacinho para o professor se apresentar. Bom, minha gente, eu sou o Jonathan, sou professor de Química aqui da escola desde 2017, sou licenciado em Química pelo Instituto Federal e pós-graduado em Tecnologia da Informação e Comunicação pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, certo? Leciono Química desde 2015 e desde então estou como professor da SEDUC aqui no estado do Ceará. Então, como vocês podem ver, ele é um cara que tem bagagem já de estudo na área. Então, bora nós começar as perguntas. Bora mais. Jonathan, a gente queria saber primeiramente como é que se deu ao longo da jornada do senhor na faculdade, como foi o processo de aprendizagem das matérias que envolviam a matemática e a química. Bom, na universidade a gente paga algumas disciplinas que são disciplinas realmente de matemática. A gente paga as disciplinas de cálculo, né? Nós pagamos a disciplina de cálculo 1 e cálculo 2. Além disso, nós também temos disciplinas que também usam muito a matemática, como a física, né? A gente tem física 1, física 2, e além dessas disciplinas que não são diretamente a química em si, nós temos as disciplinas de química especificamente, onde a gente estuda Química Geral 1, Química Geral 2, que a gente usa também cálculos matemáticos dentro dela, mas especificamente onde a gente aplica de forma mais, vamos dizer assim, profunda a matemática, são nos estudos da físico-química, principalmente, onde a gente paga a físico-química 1 e 2, e a gente também trabalha muito com a química analítica. Então, todas essas disciplinas que eu citei da área da química, a gente trabalha bastante com a matemática incorporada a essas disciplinas. Indo para a próxima pergunta, agora o senhor estava falando um pouco sobre, em questões, como é que eu posso dizer, de ensino superior. Sim. Agora, se por exemplo, uma pessoa não trabalha com isso, não sonha em ingressar na área, por exemplo, então qual é o uso da matemática e juntamente com a química no dia a dia, por exemplo? Pronto. No dia a dia a gente vê a matemática, a química atrelada, né, andando junto, por exemplo, como eu estava conversando antes com vocês aqui da nossa gravação, em pequenas coisas como medicações. As medicações elas são pensadas, as suas dosagens, de acordo com características específicas de quem vai receber aquela medicação. Por exemplo, existem medicações que a quantidade de gotas dessa medicação ela é dada de acordo com a massa corporal do paciente. Por quê? Porque existe um cálculo estequiométrico que é feito exatamente para prever qual vai ser essa quantidade de medicação que vai ser necessária para cada quilo desse paciente. Então, a matemática você começa a ver dessas pequenas coisas. Outros exemplos, por exemplo, que a gente tem em casa. Existem materiais de limpeza que você, para fazer a utilização, você precisa diluir esse material. Então, normalmente, nesse material, no rótulo, ele vem especificada a quantidade de água para cada colher ou para cada tampa daquela substância que você está diluindo. Então, você observa esses pequenos detalhes da química e da matemática entrelaçados no nosso cotidiano nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, certo? Agora, partindo para uma escala maior, né? Se você parar para observar, a nível industrial, a indústria ela não sai produzindo aleatoriamente as substâncias químicas. Eles produzem a partir de quê? De cálculos estequiométricos em que eles podem observar qual vai ser a proporção de reagentes que eles vão precisar para determinadas quantidades de produto. Então tudo isso envolve química e matemática aí nesse jogo interessante das ciências naturais e da matemática aí brincando, né? Mas bem como o senhor falou, a gente aqui que é da enfermagem, a gente entende bem do assunto em relação à química e à enfermagem, a química e a área da saúde. Beleza, o senhor já explicou pra gente e tal, todo o conceito que a gente realmente vê, enquanto nós, como profissionais da saúde, sempre atrelando a matemática ao nosso dia a dia, que é como, por exemplo, o senhor falou na usagem de medicamento. Agora, indo um pouco para a parte mais histórica, dando uns passos para trás, entre aspas, em qual parte específica assim, o senhor acha que a química realmente teve essa necessidade de ser atrelada à matemática? Tipo, olharam assim, não, a gente precisa realmente de uma coisa mais fixa, mais objetiva, mais precisa. Bom, a gente pode observar isso basicamente nas reações químicas de modo geral, certo? Como vocês mesmos já sabem, né? Toda reação química ela segue dois princípios básicos, que são a lei da conservação das massas e a lei das proporções constantes, certo? Então, basicamente, o que é que isso significa? Que matematicamente é possível prever qual vai ser, no caso, o desenvolvimento de uma reação, a quantidade de produtos gerados em uma reação química, basicamente a partir de cálculos matemáticos.
Então eu não preciso realizar uma reação a nível industrial para eu saber quanto eu vou conseguir produzir. Eu posso realizar uma pequena reação com quantidades mínimas. A partir daquela pequena reação eu posso analisar quais foram as informações obtidas e construir um cálculo matemático para prever como aquilo ali se comportaria em escala industrial. Então, basicamente a matemática está atrelada à química desde esses princípios básicos das reações químicas até o que a gente trabalha hoje em dia em sala de aula com vocês, certo? Até as coisas mais comuns, mais corriqueiras, né? Anteriormente a isso, a química era tida de uma forma muito empírica, né? E a gente só trabalhava com tentativas de desvendar mistérios da natureza, como por exemplo a tal da pedra filosofal, né? Então, isso, por incrível que pareça, era uma das coisas que eram estudadas na alquimia, né? Que é a precursora, no caso, do que a gente chama hoje de química. E então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado, Jonas, pela participação, pelos seus conhecimentos. E é isso aí, até a próxima. Valeu, gente. Tchau.